Sejam bem-vindos mais uma vez ao Da Mesa ao Negócio e principalmente a este quadro que eu gosto tanto de fazer. Dessa vez a gente está aqui com dois amigos que eu admiro muito e não só admiro, como sou fã do estabelecimento deles. Esse é o propósito desse quadro, onde a gente visita restaurantes, bares e o pessoal que trabalha no ramo da alimentação e redes principalmente de sucesso, restaurantes de sucesso, estabelecimentos com notoriedade na cidade, para que você aí de casa, você que tem seu restaurante ou que tem o seu sonho, possa aprender também através da história desse pessoal aqui. Gente, sejam bem-vindos. Na verdade, eu que estou me visitando eles aqui. Seja bem-vindo. Global, Gonza, a casa é de vocês. Se apresentem. Legal, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou o Gonza, um dos sócios aqui do Deboche Bar, dentre outros negócios. Prazerzão estar recebendo aí, viu, PM? Vai ser muito maneiro o papo de hoje. Tudo bem? Prazer, eu sou o Corbal, sou sócio aqui do Deboche também e espero trocar uma prosa muito boa aí com o PM hoje. Como é óbvio, tem sempre que brindar aqui. Ah, por favor. Eu já começo dizendo que não tem como a gente ter esse quadro sem ter uma cervejinha. E é óbvio que isso tem um segredinho aí que não é por acaso. A gente embebeda a galera para que vocês possam contar todos os segredos para todo mundo. Verdade, sair talvez lisa. sóbrio não falariam. Molhar as palavras. É isso. Gente, contem como é que foi, primeiro de tudo, a pergunta que a gente sempre começa. Como é que surgiu o Deboche? De onde veio a história do Deboche? Legal, cara. O Deboche, ele surge de um lugar que é o seguinte. Sempre fomos um grupo de amigos, boêmios, sempre aproveitamos a noite candanga. A gente gostava muito de andar de barzinho a barzinho, a gente sempre viveu essa cidade, essa cultura de boteco de Brasília. E a gente gostava muito disso, sempre brincava, cara, vamos abrir um bar, vamos abrir um bar, vamos abrir um bar. Algum momento a gente ia abrir um bar. Aquela conversa de amigo, né? Vamos abrir um bar. Algum dia vamos abrir um bar. Sempre começa assim. É, ele começa com esse pensamento, assim, né? De jogar pro universo pra ver se alguma hora acontece também, né? Então a gente começou nessa ideia de abrir um bar e tal, só que nunca tinha ido pra frente. A gente continuou crescendo na nossa carreira, todo mundo tem um background executivo, né? Então todo mundo trabalhava no mercado, o Gonza trabalhava na Heineken, eu trabalhava no Save, vários outros sócios sempre trabalharam como executivos, né? Mesmo, de grandes empresas. Só que, cara, a gente tinha um desejo de ter um negócio tradicional. E a gente estava vivendo um momento muito complicado no mundo, né? Como todo mundo sofreu e viveu essa parada que foi a pandemia. E a gente conversou e falou, cara, assim que passar a pandemia, a gente podia botar o nosso sonho de pé. De abrir o bar que a gente sempre quis. Então foi logo pós-pandemia? Logo pós-pandemia, a gente, velho, falou, cara, vamos se planejar aqui pra gente, quando as coisas voltarem, a gente conseguir abrir o bar, o tão sonhado bar do que a gente queria. E assim, a grande conversa com os meninos também é que todo mundo, como tinha um viés mais corporativo, mais de executivo também, era uma lógica de, cara, quanto que custa uma pós-graduação na FGV? Um MBA. Um MBA. Quanto que custa? Vamos juntar aqui, ó, fazer uma vaquinha entre a gente e vamos montar um negócio. Que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais do que em qualquer pós-graduação. Cada um bota o que ia pagar no MBA, a gente junta essa grana e abre um bar que a gente vai aprender muito mais. Essa foi a tese. Essa foi a tese e um resuminho, né? E pra mim a história ainda veio diferente, né? Porque o Corbal tava com esse plano maquiavélico na cabeça dele. Pra mim eu tava ali vivendo a pandemia, em casa, trabalhando de casa, home office, ainda me adaptando. E um dia o meu telefone toca, esse jovem aqui me ligando e fala, Gonzinha, seguinte, vamos abrir um bar, você tá dentro? Eu falei, o que, Gabriel? Que isso, pô? Do nada é essa. Eu falei, não, tô dentro. Aí ele falou, não, galera aqui já tá dentro, já tem o fulano, vamos nessa. Aí eu falei, não, me põe na lista aí, tô dentro. Mas desacreditando até então que ia rolar mesmo. Cara, e engraçado é que vocês estão falando isso, mas no meu caso ele foi muito parecido. No meu caso, meu pai já tinha fundado a confraria. Eu jogava futebol, saí do futebol, fui fazer uma faculdade de marketing. Eu cheguei a fazer 1 ano de marketing. Exatamente pensando, vou usar esse curso, esse tema que é importante pros negócios da família. Legal. Mas eu fiz 1 ano e falei, cara, eu vou aprender muito mais se eu estiver lá dentro do que eu estiver aqui dentro de uma aula. Eu cheguei aí, né, na sala de aula, passei 5, 6 horas, falei, 6 horas dentro de um negócio você aprende muito mais. Eu também, é muito similar, assim, o estalo. Total, é um estalo assim que... Assim, eu valorizo muito a academia, né? Eu também sou professor universitário, então eu valorizo muito a academia, então quem sou eu pra falar mal da academia? Mas a parada é o seguinte, a prática é muito superior do que qualquer tese ou teoria. A tese, a teoria serve pra te ajudar
na formação. Ela te dá uma base. Exato, pra você tomar decisões embasadas, mas não mais do que isso, né? Assim, tem um... Desculpa. Não, pode falar. Aqui eu só ia complementar, que eu sou dessa vertente também. Eu, apesar de ter feito um ano, eu não me formei. Não acho que não seja importante, mas é também que a gente estava falando mais cedo aqui. O conhecimento está disponível, então se você tiver desejo, você não tem que obrigatoriamente estar preso dentro de uma sala de aula ou ter um professor específico te ensinando. Você consegue ir atrás dessas ferramentas teóricas e tá em paralelo aplicando ela na prática. Com certeza, com certeza. E também tem um detalhe que é bem interessante, assim, né? Como a gente tinha esse background, assim, de executivo mesmo, de mercado, cara, a gente via as metodologias, sei lá, da Heineken, a gente via as metodologias das empresas que a gente trabalhava, a gente falava, cara, por que os negócios, o comércio do Brasil ainda não aplica parte dessas coisas? Não tô falando que tem que ter toda a estrutura dessas grandes empresas para aplicar parte desse conhecimento, sacou? Que esse conhecimento, da mesma forma, tá disponível aí. Mas agora, como é que se aplica ele na prática? Então, o deboche foi um grande exercício disso. Como é que a gente extrai a nossa carreira corporativa e bota o máximo disso num segmento extremamente maluco, irmão? Porque bar e restaurante é coisa de maluco. E é o mais complexo deles. Porque você lida com uma cadeia de produção absurda, clientes duvidosos, brincadeira, eu amo meus clientes, mas assim, a gente lida com pessoas de noite, a gente lida com vários ecossistemas diferentes, música e etc. Então, cara, de escola, pra tu aprender o que é um comércio, a gente entendeu que o bar era o mais desafiador, mas ao mesmo tempo que ia trazer mais ganhos pra gente rápido, entendeu? Pode falar. Não, eu acho muito doido sim, porque a tese inicial era essa, vamos pegar o nosso aprendizado no mercado e aplicar. E a gente tinha, um sócio economista, vai fazer o financeiro, um sócio formado em marketing, vai fazer o marketing, um outro sócio advogado, vai fazer o jurídico. Vamos nadar de braçada. Quando a gente entra pro negócio, o sócio que fazia marketing há 5 anos não manjava nada de marketing de bar. O sócio economista que ia fazer o financeiro não tinha ideia do que era o financeiro de bar. Então, cara, a realidade do negócio, assim, é completamente diferente do que a gente estuda e o que a gente avalia. Até mesmo eu que sou muito da pegada do financeiro, estudava muito mercado financeiro, balanço patrimonial de empresa. E, cara, quando você vai fazer uma DRE de um bar, que em tese é algo simples, você vê que, cara, é cheio de pormenores e de dificuldades e que a coisa na prática é muito diferente. Então, acho que o primeiro ano do deboche, assim, cara, foi ainda a gente aprendendo, se situando ao que é um negócio de verdade e tentando colocar um pouco do que a gente sabia em prática no negócio, sabe? E eu ainda abro um parênteses, assim, eu acho que primeiro isso é tão difícil, a parte de bar e restaurante, tu falou brincando, mas eu realmente acho que é, se não um dos segmentos mais difíceis de se atuar, primeiro de tudo porque você não tem curso ou formação para isso. Você vai ter algumas coisas próximas que você aproveita, você vai ter gastronomia que você aprende a parte técnica de cozinha, operacional lá dentro. Depois você vai ter uma parte de administração que aí é o back office aqui, mas você não tem nada específico para, eu quero gerenciar um restaurante, eu quero montar um estabelecimento. Total. E aí você soma isso, que eu diria um outro ponto também, que restaurante, eu falo que é um negócio que as pessoas julgam ser o mais fácil de trabalhar, que todo mundo fala assim, quero empreender. Uma das primeiras coisas que passa na cabeça é o quê? Vou montar um restaurante, um bar, uma pizzaria. Porque todo mundo é cliente de restaurante. Mas no outro oposto eu diria que esse é o mais difícil de alguém começar empreendendo, porque eu acho que ele é vocês falaram de cadeia de produção, trabalharam em Heineken, não sei o quê. Ele é o mais próximo que você tem de uma indústria, de você montar uma mini indústria. Você vai ter produtos que você vai ter que juntar, manufaturar para transformar ele em algo legal. Você vai ter que criar uma embalagem, né? A casa, como é que ela vai ser, como é que você vai apresentar esse prato. Você vai ter que ter técnicos para saber fazer isso, reproduzir isso, mantendo os processos sempre da mesma forma. No padrão de qualidade, né? Também. E depois você ainda vai ter que criar ou gerar um desejo que você não sabe que ele existe ainda. Então, assim, você faz esse comparativo, você vê que é igual a uma indústria. Total. Não, a gente até fala que, assim, o bar, ele é ao mesmo tempo serviço, comércio e indústria. Serviço porque a gente entrega um atendimento para os clientes, então tem toda a parte de atendimento ao cliente, de entregar uma experiência aqui no salão. É comércio, porque a gente compra produto e revende, a gente compra uma cerveja, estoca, revende, então tem a parte de estoque e tudo mais. E quando a gente vai para dentro da cozinha, é muito parecido com uma indústria. Você tem os insumos, tem a transformação dos insumos e a saída no final da linha de produção. Então, cara, isso a gente foi perceber depois de que a gente já tava nisso, né? A gente até brinca, cara, se a gente fosse abrir um negócio do zero hoje, dificilmente seria um bar ou restaurante, cara, porque é um dos negócios mais difíceis de você fazer e não é à toa que é um dos negócios que mais fecham no Brasil, bar e restaurante,
Mas ao mesmo tempo cumpriu com o propósito de ser esse MBA, né, cara? Porque acho que no viés positivo não tem nenhum negócio que você aprende mais do que tá operando um restaurante. Isso eu não tenho a menor dúvida, mas vamos voltar. Os caras tiveram a ideia, falaram, vamos montar o bar. E daí até isso se tornar... Que aqui já estão com 2 lojas, já cresceram, já tomaram a quadra toda. Não, longe disso. Mas como é que isso surge, assim, né? A gente tinha algumas ideias do que a gente gostaria de fazer. E um dos nossos sócios tinha uma metodologia bem sólida de branding, pra gente criar uma marca, um propósito que nos unisse. E a gente já tinha muito direcionado, assim, até pelo convívio, de ser muito tempo amigo, de se conhecer muito tempo, alguns gostos familiares. Mas ele surge com uma proposta do seguinte: a gente, jovem adulto, vivia experiências diferentes com colegas que sempre foram amigos nossos. Por exemplo, tinha um que já passou no concurso, estava bem da grana. Tinha outro que ainda estava se especializando. Tinha outro que não... Terminando a faculdade. Tinha outro que não sabia o que queria da vida. Tinha outro que estava muito bem. Então a gente viveu um espectro de pessoas na mesma idade em situações de vida completamente diferentes. Então a gente queria abrir um bar que todas essas pessoas pudessem vir e se encontrar. Que, tipo, estão numa fase da vida que é uma maluquice, né? Esses 20 e poucos anos aí, esses 20 e todos anos aí. E onde que eles se encontram num lugar que, velho, atende todas essas faixas de amigo, né? E aí, cara, deboche era uma palavra que a gente usava, com um viés super positivo, assim. Cara, saiu um novo rango lá no restaurante tal que tá um deboche. Você tem que ir, tá muito bom. A gente usava isso recorrentemente, assim. E aí no exercício de branding, quando surgiu o deboche, velho, meio que ficou deboche, sacou? E não teve nem muita discussão em volta disso. E essa era uma dor que a gente vivia, sabe? Eu lembro nitidamente dessa cena, nós amigos trocando ideia, vamos pra qual bar hoje? Aí tinha uma galera que não, só vou se tiver um litrão barato, porque tô quebrado. Aí o outro que já tava ganhando bem falava, não, litrão, eu não vou se não tiver um petisco, se não tiver um drink, sentar numa mesa de plástico. E aí, literalmente, acabava que separava o bonde. Ia uma galera pra um bar tomar umas 600 e um drink, comer um petisco, outra galera ia pro bar mais universitário tomar um litrão. Então a proposta do deboche era ser esse lugar democrático, em que esse grupo de amigos pode se encontrar, que tem desde o litrão até artesanal, desde a caipirinha até os drinks mais diferentões e tudo mais. E tem muito a ver com a gente, né, cara? Então, esse é o início do deboche. Eu diria que, na verdade, só tem a ver com vocês, né? Vocês pegaram uma dor que era de vocês, uma galera só, até então não eram sócios, também uma galera que queria conviver, não encontrava um lugar comum. E provavelmente essa dor deve ser a dor de muitos jovens, né? Um gosta de uma parada um pouquinho mais diferente. Total. E vocês resolveram aplicar, transformar num lugar que todo mundo pudesse se reunir e acabou virando o que virou. Total. E daí em diante. E aí como é que surge, né? Tinha um sócio nosso que falava assim, cara, a gente não tem um bar, mano. A gente já com branding pronto. Tudo que a gente gostaria de fazer, proposta de valor, drinks brasileiros, sabores nacionais, não sei o quê. Tudo que a gente gostaria, o nome, uma marca, uma identidade visual, a gente tinha tudo. Só que tinha um sócio que ficava, cara, a gente não tem um ponto, mano. Então a gente não tem um bar. A gente não tem uma... E, velho, aí, caraca, a gente tem que ir atrás de um ponto, tem que ir atrás de um ponto, tem que ir atrás de um ponto. E aí, atrás de um ponto, a gente determinou algumas coisas do que a gente gostaria. Analisando geograficamente Brasília, né? A gente tem um problema aqui, que é o conflito do entretenimento com a moradia, né? Isso é uma briga mais antiga do que a gente, assim. E a gente começou a elencar coisas que poderiam diminuir o nosso problema em relação a isso. Então a gente queria um espaço que não fosse próximo de residenciais, a gente queria um espaço que tivesse uma disponibilidade de ocupação de espaços abertos, porque Brasília tem muito isso do open air, das pessoas ficarem, né, no céu aqui, a gente tá na seca, aqui é o céu, sacou? A galera gosta muito de ocupar esses espaços aqui no DF. Então a gente foi elencando algumas prioridades do que a gente gostaria, um espaço central, que era um lugar para reunir diferentes tribos e grupos de pessoas. Então foram várias coisinhas que a gente foi reunindo. E, cara, a gente começou a andar em literalmente todas as comerciais do DF, aqui no plano piloto, eu conheço. A gente foi em todas. Eu conheço todas anotadas. Pô, esse ponto é bom, próximo da residencial. Esse aqui é tal, mas ele é escuro à noite. Esse aqui é bom, mas ele tá abandonado. Esse aqui... A gente fez literalmente um levantamento de praticamente todo Asa Sul e Asa Norte, que era onde a gente tinha pretensão de abrir. E aí, cara, a gente achou esse ponto no cantinho, num patinho feio, que era só essa loja aqui. Essa foi a primeira? Essa foi a primeira, que era minúscula. Que tivesse sido essa. Começou por... Não, era minúsculo. Isso aqui era uma esmalteria, mano. E a gente pegou uma esmalteria minúscula e falou, cara, eu tenho certeza que dá pra fazer um bar aqui. com toda a inocência da ignorância, né? Porque a gente teve diversas dores de cabeça, mano. A gente abriu, sei lá, com fogão de indução. Sacou? Tipo, umas coisas malucas, assim. Não tinha nem gás na loja. Não tinha nem gás na loja. Nossa cozinha era tudo fogão elétrico, indução.
E não era trifásico não, irmão. Era uma esmalteria, a gente quebrou tudo, construiu minimamente uma cozinha, do jeito que deu pra construir, né? Tanto que a gente tinha feito, cara, é que assim, era tudo uma tese de protótipo, pra gente entender. MVP. Ver o que a gente pode fazer. Tanto que o nosso cardápio inicial, ele era um cardápio composto por bolinhos, que era uma tendência que a gente viu que tava rolando no Rio de Janeiro forte, e a gente falou, cara, qual que é algo que a gente só precisa de uma fritadeira pra soltar? Então o nosso cardápio aqui, quando a gente abriu, só tinha bolinho. Era literalmente fritura com fritura. A gente abriu o deboche com isso. Mas com uma tese de que a gente não tinha espaço para ter uma cozinha complexa. E nem capital para isso. Então a gente começa a história. E assim, a gente tava até com o áudio, quando o áudio tava ruim aqui, a gente tava até conversando, que todo dono de bar e restaurante começa na história. Não tem coisas bonitas, mas tem muita coisa. Não tem uma formação pra ser dono de bar, não existe. Não existe uma formação. Tem a paulada, né? Tem a paulada, exatamente. E aí, Covado, já começa os perrengues na obra, né, velho? Que a gente pegou essa loja aqui, a gente não fazia a menor ideia de o que olhar na loja para montar um bar e restaurante, né? Então, como a gente falou, era uma esmalteria. Aí a gente chamou a arquiteta, fez o projeto, não, vai ter um banheiro dos funcionários aqui embaixo. Legal, quando chega a galera pra fazer obra, não dá pra ter banheiro aí embaixo. A gente fala, como não dá pra ter banheiro? Não dá pra ter banheiro. Dá, mas vai ser caro. Vai ter que passar toda a tubulação e refazer a parte hidráulica tudo do zero. A gente fala, ih, caralho, agora... Cara, a gente teve tanto perrengue nessa obra que a gente foi obrigado a alugar a loja do lado pra terminar a obra, porque só essa loja que ele tinha... Não dava. E graças a Deus a loja do lado tava disponível. Porque senão eu ia ter uma loja sem banheiro, tá ligado? Não ia ter como ter banheiro na loja. E isso foi uma parada que a gente não sabia olhar, sacou? Então foi muito, velho, obra, meu Deus do céu. O tanto que a gente aprendeu de fazer obra pra ponto comercial foi uma loucura. Isso aqui é uma escola pra tudo, na verdade. Mas vocês no caso do deboche, eu já acho que vocês já partiram um passo muito à frente. A grande maioria não tem conhecimento de absolutamente nada que tenha a ver com o segmento. Vocês, mal ou bem, tinha alguém que entendia de financeiro, alguém que entendia de logística, alguém que entendia de marketing, alguém que entendia... Tudo coisas que um pouquinho você pode ajudar. E vocês, pelo que vocês já estão contando aqui, vocês fizeram algum planejamento? Não sei se fizeram um plano de negócio para no papel, Fizemos. mas pelo que me parece fizeram, porque vocês estudaram todas as quadras, mapearam quais eram os pontos importantes. Sim. Aquilo que você não poderia ter na volta, porque poderia te complicar, porque era um fator de risco. E essa parte do branding que o Corbal falou é muito, muito importante, de você pensar antes. Qual vai ser o público-alvo? Qual vai ser o posicionamento? Quais são os principais concorrentes e como que a gente vai se diferenciar deles? O que a gente vai ter de diferente? O resumo, qual a sua proposta de valor? Qual a sua proposta de valor? Onde você... Que é isso, a sua proposta de valor ali, o público que você vai atender, como você se posiciona, é o que vai ditar o ponto que você vai pegar, é o que vai ditar o cardápio que você vai ter, é o que vai ditar as atrações, a forma como você vai fazer o atendimento, tudo é baseado em como você se posiciona, qual é o seu diferencial, qual é o seu público. Eu estive falando com o Eduardo, se você conhece ele da Y. Ah, ele claro, tá até lá na Moai. Claro. E ele fala assim, que o começo de qualquer projeto que ele faz é um negócio meio assim, abraçar a árvore. Então a gente vai fazer um sonho, vai construir ele e ele vai te guiar, dar o direcionamento para os próximos passos que você vai tomar. Ele que vai mapear, pô, se é isso que eu quero, então eu tenho só essas possibilidades, essas que já estão excluídas. E assim você vai construindo o negócio. Total. Mas me diga... Beleza, já tinham tudo no papel muito bonito. No papel ali. Achamos um ponto. No papel e na cabeça, né? No papel e na cabeça tava tudo lindo. Montaram. E aí, como é que foi? Foi um surto, foi uma loucura. Foi uma loucura. A gente, esse mesmo sócio falava, cara, vocês não tinham ponto. Aí a gente não tinha mesa. Ele falava, cara, beleza, a gente tem um ponto, mas a gente não tem mesa. Que bar é esse? Que não tem mesa. Aí eu só vou dizer que eu tenho um bar quando eu servir a primeira cerveja. Até lá eu não tenho bar. Até lá eu não tenho bar. E cara, a gente foi percorrendo os passos dessa obra e beleza, implementamos o negócio. Não fazia a menor ideia da contratação de equipe, de que pessoas, como fazer. A gente não tinha a menor ideia, a gente não conhecia nem pessoas para trocar ideia que tinham trilhado esse caminho. Que na época também, né, é muito solitário a jornada do empreendedor, até por conhecer pessoas e ter acesso e conversas. E mais pessoas que vivem esse mundo. Essa conversa, ela, na verdade, é pra isso. Eu sinto essa dor, sinto até hoje, porque a gente também, apesar de estar num nível de maturação que eu já tô contente com o resultado que a gente tem, mas a gente sempre quer mais. E a gente não tem com quem conversar, você não tem onde procurar conteúdo, onde aprender. E são nessas conversas que a gente, pelo menos eu julgo, que a gente aprende mais. Aprende com a história dos outros, com os erros dos outros, pra você não errar no seu caso, né? E a gente se sentia muito sozinho, porque a gente não tinha outros amigos empreendedores.
Sacou? Todo mundo que a gente conhecia era CLT do mercado, funcionário público, então a gente tava... Ainda mais aqui em nós Brasília, por né? Nós Era por nós nós. por nós. Então, e aí, cara, quando a gente abriu, eu acho que um ponto que favoreceu, como nós éramos muito sócios, era assim, cada um chama seus amigos e vamos lotar o bar. Ó, quinta-feira é sua responsa chamar uns 30 amigos, sexta-feira é a responsa do outro chamar mais uns 30 amigos, vamos todo mundo chamando os amigos pra lotar o bar. E eu acho que isso ajudou muito no começo, porque aí foi, os amigos vinham, gostavam, chamava, foi rolando boca a boca, mas eu acho que até os 6 primeiros meses do deboche, sempre que a gente vinha aqui, tinha umas 3, 4 mesas de amigo nosso. Tanto que foi um marco pra gente, a primeira vez que a gente chegou aqui, acho que tava até eu e o Corbal, que a gente olhou e falou, cara, não tem ninguém que a gente conhece sentado nas mesas. Amigos de empreendedores, ajudem o negócio deles. É importante, foi importante pra gente, de verdade. Muito. Eu vou até além. Os próprios empreendedores, às vezes, eles têm vergonha de convidar os amigos, porque acham que isso, de alguma forma, pode denegrir. Eu tô convidando, é meu negócio, mas isso aqui. Pelo contrário, você tem que convidar. Cara, fundamental. Essa parte de social, de networking. Tem até um nome de social. Como é que é? Não é social não pra restaurante que você fala, é. Relações públicas, vai. Relações públicas. Bar, então, tem muito isso, RP. Isso é tão importante que bares têm pessoas só para convidar outras pessoas. Perfeito. E eu diria até que no bar, no caso de vocês, faz ainda mais sentido, porque você gosta de ir no bar que vão os seus amigos. Pode ser o melhor ou o pior bar do mundo. Se os teus amigos, a tua galera, as pessoas com quem você gosta de conviver estão naquele lugar, você vai. Com certeza. Com Exatamente. certeza. E você tem que chamar as pessoas, velho. Assim, a primeira pessoa que tem que comprar a ideia do teu negócio é você. E logo depois são as pessoas que você tem acesso. Não adianta a gente querer vender para alguém que tá muito distante da gente. A gente tem que vender para quem tá próximo da gente. E o exercício de empreender é ser um grande vendedor. De alguma maneira, tu é um vendedor também, sacou? Você trabalha com venda, você trabalha com comércio. Então você precisa ter acesso a pessoas e conversar com as pessoas próximas para conseguir vender seu produto, cara. E bater em porta e falar, galera, vamos lá tomar uma hoje. Vamos lá ver o jogo, vamos lá. E fazer esse trabalho. E, velho, graças a Deus, isso sendo feito de maneira recorrente e pensada e esforçada, isso reverberou depois. Porque, cara, esses amigos começam a compartilhar e amigos de amigos começam a ver onde é que esse cara está, o que está acontecendo. Isso ajuda, sacou? Isso fez muito bem pra gente. A gente tem total noção que o boca a boca foi uma grande força pra gente no início. E como é que foi esse começo? Vocês tiveram a galera vindo, começou, mas eu imagino que como todo outro estabelecimento, bar ou restaurante nesse segmento, vocês passaram alguns meses sofrendo financeiramente. Não sei se o movimento que vocês já tinham no começo, ele era... Imagino que não, porque isso é uma realidade do nosso setor. Se ele era capaz de suprir as necessidades de vocês e quanto tempo isso demorou para acontecer? Todo mundo trabalhava, então era um hobby. Exatamente. A questão financeira não tinha tanto... Parece que eu estou falando algo horrível aqui, mas eu estou falando assim, utópico, mas é que a realidade da vida é que a gente vivia jornada dupla, mano. Isso aqui era a nossa jornada dupla. Então a gente tinha um emprego que sustentava nossas casas, nossas famílias, e, cara, de noite fazia plantão aqui no bar. Essa que foi a vida que a gente fez. Tinha até uma escala, entendeu? né? Final de semana tinha que ter 3 sócios aqui. Ah, não, esses 3 ficam na sexta, esses 3 ficam no sábado, esses 3 ficam no domingo. E a gente ficava se revezando, cada sócio tinha que bater ponto aqui 3 vezes na semana, pelo menos. E tinha mesmo? E era assim. Não o ponto fácil. Não o ponto marcado, mas tinha que mostrar que tava aqui do início ao fim. Abrir o bar e ficar até o bar fechar, 2h30 da manhã, acompanhando a operação. O que a gente também não sabia que foi muito bom no começo, sabe? Então, pô, acho que pelo menos os primeiros 6 meses, todos os dias que você viesse aqui, tinha 3 sócios aqui, olhando pro negócio. E o que o Corbal falou ajuda muito, né? Como a gente ainda não tinha largado o emprego para ficar 100% no deboche, a gente não tinha iminente essa preocupação com a grana. Então, mesmo que o bar, como você mesmo falou, o primeiro ano inteiro, o negócio dificilmente sobra alguma coisa. E quando sobra, você está reinvestindo no negócio. Que é outra coisa que a gente descobriu que sempre acontece. Você vai abrir o bar, você monta um projeto. Não, eu vou fazer isso aqui com essa TV aqui, com esse telão aqui, com essa cozinha desse jeito, com esse balcão refrigerado. Quando chega no final, cara, você tem grana pra fazer 70%. E se tu tiver bem, irmão. Se tiver bem. Se tu tiver bem, tu faz então, 70%. Tipo, você abre o negócio 70% concluído. O deboche a gente brinca que abriu 30%. Abriu a gente brinca que a gente abriu 30% concluído. A gente brinca que a gente abriu então, com o que deu, que foi os 30%. O que sobrava de grana no começo, a gente ia terminando o projeto do bar. Então não, vamos, agora dá pra colocar aquele todo que a gente queria ter colocado e não deu. Ah, agora dá pra comprar o resto das mesas que não deu pra gente comprar. Então, cara, foi basicamente um ano
sem tirar nada de grana do negócio. Mas isso estava pré-acordado entre todos nós também. Isso, na formatação do projeto, como todo mundo trabalhava, a gente falou, rapaziada, em um ano, ninguém vai tocar no dinheiro, qualquer dinheiro desse negócio. A gente vai tudo jogar de volta pra dentro. E vai girar dinheiro pra caramba. Era a lógica de... Cara, mas vocês já mostram vários pontos que são interessantes. O primeiro é essa maturidade pré-negócio, porque tem muita gente que quer montar e acha que você vai montar no mês seguinte, tá tudo vendo, tá... Ou primeiro acha que vai estar em casa, vai ter um gerente trabalhando ali e você só botando dinheiro no bolso, só fazendo parte administrativa. Quando na verdade ser dono de restaurante, de bar, nessa área nossa, pelo contrário, provavelmente você trabalha muito mais que qualquer garçom, cozinheiro seu. No começo, eu lembro que eu carrego até hoje, na verdade, quando precisa, caixa de peixe, levo de uma loja pra outra. A gente tem restaurante em Pirinópolis, tem que levar, enche o meu carro de camarão, não sei o que, fica um fedor do caramba. E graças a Deus a gente nunca teve vergonha do trabalho. Nunca é o que a gente faz. Então, velho, a gente viveu todas as funções que existem aqui no bar. Vestido com uniforme de garçom, atendendo mesa a noite inteira, e ninguém sabia que a gente era dono, era só mais um garçom. É isso que faz a diferença do negócio. Hoje tá muito comum falar essas frases de Reels, de TikTok, skin the game. Mas no fundo é isso, é você vestir a camisa do seu negócio e falar, eu sou um colaborador também se precisar, eu sou o que for pra fazer ele dar certo. Eu sou o colaborador 1, na verdade. É isso. Eu sou o colaborador 0. Total. Mas é uma jornada, você vai aprendendo aos poucos a sair do operacional. Conforme o negócio vai dando a possibilidade de você sair um pouco. E como é que vocês fizeram essa saída? Ela demorou muito tempo? Como é que foi essa estruturação? Porque eu conheço bastante do back de vocês hoje, né? De como está o deboche hoje. E vocês façam um exemplo de organização a nível de controle, que é raro. Principalmente se você está falando de bar e de restaurante, que a galera não tem o conhecimento, não tem as ferramentas para isso. Então se organizar depende muito da sua vontade, de você falar, eu quero fazer um negócio diferente e me organizar. Cara, então assim, de antemão, quando a gente abriu não tinha absolutamente nada disso que a gente troca ideia hoje, sabe? E aí eu acho que eu ponho crédito na curiosidade dos sócios, de ir atrás, de aprender. A gente tava falando aqui em off, né? Acho que todos os cursos de bar e restaurante, de financeiro, de DRE, de CMV, de marketing para restaurantes... São poucos, mas fizemos todos. A gente já fez todos, tem pouca coisa disponível específico para bar e restaurante, mas a gente já maratonou todos, podcast de bar e restaurante. Então assim... ir muito, muito atrás do conhecimento, e a gente foi juntando esse quebra-cabeça e montando o que a gente entende hoje de uma gestão de bar e restaurante, sabe? Então, lá no começo, ainda no primeiro ano, a gente teve o primeiro sócio que teve a coragem de largar o emprego para ficar 100% aqui no bar. Só que no começo, cara, o sócio que estava aqui dentro, a gente ainda não sabia o que olhar, então o sócio era praticamente um gerente. Que é o que acontece, eu acho que na grande maioria dos bares, em que o sócio está lá, mas ele está na operação, tá servindo mesa, está olhando para o cliente, está olhando para a equipe. E esse processo da gente deixar de ser sócio gerente e ser sócio dono do negócio, levou aí pelo menos mais uns 2 anos até a gente emancipar. E aí eu acho que o principal ponto para conseguir fazer isso é desenvolver pessoas. Principal você conseguir desenvolver pessoas para tocar o negócio e olhar para o negócio como você olha. E a gente achou que ia ser muito mais simples do que foi, mais uma vez, porque a gente falava, não, cara, não faz sentido a gente estar de gerente, vamos contratar um gerente e vamos ficar só como sócio. A gente falou, beleza, vamos lá. Contratamos o primeiro gerente, foi uma tragédia. Deu tudo errado, o gerente não tinha nada a ver com o que a gente queria. Aí não, vamos desenvolver alguém de dentro para ser gerente. Tentamos a segunda vez, não deu certo. Vamos trazer uma pessoa um pouco mais experiente e desenvolver para ser gerente. Não deu certo. Vamos trazer um gerente de fora que já é gerente há muito tempo de outras casas. Não deu certo. Meu amigo, até a gente conseguir construir uma estrutura mínima de liderança aqui dentro, foi 1 ano e meio, 2 anos tentando, dando murro em ponta de faca, tentando, e a gente mesmo entendendo o que a gente esperava dessa liderança também, sabe? Então, hoje, acho que finalmente a gente conseguiu e tem uma estrutura de liderança com um gerente, uma pessoa que lidera o administrativo, uma chefe de cozinha, um capitão do salão, um capitão do bar. E essa estrutura de liderança é o que possibilita você a saída operacional. Então eu ainda falo muito para os meninos assim, que a gente quer crescer, quer abrir outros negócios, quer crescer como empresário. E eu falo, cara, a velocidade com que você consegue crescer é a velocidade com que você forma pessoas no seu negócio. Quanto mais rápido você formar pessoas, mais rápido você consegue expandir.
Pegaram isso daí? Essa dica aí, essa frase é daquelas que vai estar na internet, porque você tá coberto de razão. A partir do momento que você consegue delegar essas funções mais operacionais, você passa a ter mais tempo para poder pensar em como você expande o seu negócio. Eu ia dar até essa vírgula agora, né? Porque, assim, as fases que a gente viveu aqui, de todos os tipos de funcionário que você imaginar, viramos gerente, e aí o que é esse pós, o trabalho de sócio, que o Gonza tá falando muito bem? Esse pós, a gente imagina que é justamente isso, é você pensar do seu negócio de uma maneira comercial. Como é que a gente expande, que outro negócio eu lanço, com quem eu me associo, como que eu faço pro meu negócio dar outro pulo ou crescer outros negócios. Então esse é o papel, né? Você consolida essa operação e você conseguir agora, não é ficar em casa sem fazer nada, né? É você botar a cara de novo e tentar de novo e recomeçar de novo e abrir outro para estruturar de novo e aí depois tu abrir outro. É a lógica que a gente pensa por aqui, entendeu? Mas um outro ponto também legal pra galera levar isso e aprender isso é que assim, não adianta você querer ensinar e treinar pessoas de algo que você mesmo não sabe fazer. Você não tem que... Eu não acho que todo dono de restaurante de bar tem que saber fazer uma comida como faz um chefe. Mas entender como funciona uma cozinha, isso é básico, para que você possa saber o que você vai cobrar de cada uma das áreas do seu estabelecimento. E vocês passaram, pelo que eu vi, se não por toda, por quase todos, pelo menos um dos sócios. Então, isso traz bagagem para vocês entenderem o que vocês querem de cada um, quais são os gargalos, e depois como é que vocês vão delegar isso agora. Cara, e fizemos o curso de bartender, fizemos o curso vocês de ainda foram adiante. Não, a gente fez esses cursos, a gente fez vários desses cursos. E uma coisa muito legal, assim, também, é que no início, a gente contratou, é a palavra correta, a gente contratou consultores das áreas que a gente não dominava numa fase que até hoje a gente faz isso. Então, por exemplo, a gente teve o apoio do Gustavo Guedes aqui de Brasília, na primeira carta de drinks que a gente fez aqui no Deboche. Então era um cara que trouxe também ensinou muito a gente daquela gestão. Porque, cara, a gente ainda não tinha um bar, não tinha tudo de fato, a gente já tava com a loja alugada, quase tendo que pagar aluguel, tendo que operar. E ele foi um cara que acelerou grande parte dessa nossa evolução, principalmente na parte de drink, entendeu? Então você ir buscar alguém que também é um consultor, alguém externo, te ajuda às vezes a acelerar esse processo. Ele é um custo que ele te compra tempo. Exatamente. Ele comprou o seu tempo. E nesse segmento, eu diria que é um dos que o tempo ele vale mais dinheiro que qualquer outro, porque cada hora que você está sem vender, cada dia sem vender, sua folha ela continua, seu aluguel ele continua. Total. Eu acho legal que a gente estava conversando de o sonho do empresário é montar um negócio para ficar em casa, de perna pro ar. Isso é uma das paradas que angustiava muita gente, que no começo angustiava e hoje a gente se acostumou, que a gente tinha o sentimento de que a gente construiu um negócio, mas a qualquer momento, se a gente tirar o pé do acelerador, ele afunda. E a gente ficava, cara, não é possível, se a gente deixa de olhar para o negócio, deixa de pensar, deixa de estar olhando, ele afunda, e isso agoniava a gente. Quando é que a gente vai conseguir deixar o negócio rodando sozinho para a gente não precisar olhar? E a gente chegou à conclusão que nunca. Resposta simples e direta é nunca. É nunca. Se todo empresário, se tirar o pé do negócio, por mais que seja um negócio nacional, que tenha 100 lojas, se tirar o pé, o negócio vai afundando aos poucos. Meu avô tem um ditado, ele diz assim, o olho do douro é que engorda a boiada. Não necessariamente você tem que estar no operacional, mas você tem que estar de olho. Não precisa ser o olho ao vivo ali, né? Pelo menos você tem que estar ali próximo. É, o olho moderno, indicadores, KPIs. Pronto, é isso. O olho moderno é esse, sacou? A gente ter acesso a esses números, a gente saber quais são, o que você olha, entendeu? E deixa eu perguntar, você tocou num assunto que pra mim ele foi o divisor de águas. No nosso caso, a gente começou de um negócio que ele já tem muitos anos. São 30 anos que a gente está no mercado, só que foi fundado pelo meu pai, então era numa época que não existiam essas informações, esses dados. E quando eu cheguei, eu falei assim, e aí, o que eu faço? Tudo que a gente fazia era assim, ó. Será que dá? No filho. É um tiro no escuro. A partir do momento que eu entendi que eu precisava de informação, mudou completamente o jogo, porque aí você começa a ter informação e as suas decisões são tomadas com base em números, em dados, é aquilo que a gente está falando aqui agora. Vocês já começaram isso desde o começo, com esse feeling? Com a ideia de querer sim. Agora, com o pragmatismo de conseguir fazer, não. Porque tem uma distância muito grande com o que a gente quer no início e com o que dá pra fazer. Hoje, a gente chegou na maturidade que a gente imagina tá muito massa. Só que, cara, isso foi uma jornadinha. A jornada de quase todos os empreendedores. Primeiro, conseguir consolidar uma DRE. Tá ligado? Voltando desde lá de trás. Que informação não é básica, senão a própria DRE. Claro. Entendeu? Essa é uma primeira informação básica. Então, cara, foi uma jornada até a gente conseguir fazer a nossa primeira DRE. Cara. Depois que fez a nossa primeira DRE, como é que a gente melhora os indicadores dessa DRE?
E aí foram surgindo novos indicadores em cima de cada linha da DRE, que são os indicadores que a gente olha hoje. Que eu tava brincando contigo que o olho moderno do dono são os indicadores, são as métricas de resultado. E quais são esses olhos, esses indicadores para vocês? Cara, a gente tem vários, a gente tem qualitativos, a gente tem... Mas o Gonza vai explicar bem pra gente. Antes de eu falar que assim, o mais louco é o quanto é realmente difícil você pegar uma coisa que você já sabe, que você já domina e aplicar. Então o Corval, cientista de dados, trabalhava no Save, manja de dados pra caramba. Mestrado. Eu na Heineken, mano, acompanhava todos os dias indicadores pra Relatório. caramba. O nosso bar demorou mais de um ano pra ter indicadores que a gente olha direto. Porque na prática você vai sendo consumido pelo bar, pelo cliente, pela operação. Então hoje, o que a gente consolidou? A gente tem indicadores de negócio que a gente olha, faturamento, ticket médio, CMV, custo de mão de obra, aqueles indicadores de DRE que a gente olha toda semana. A gente tem o que o Gabriel chamou de qualitativos, que a gente olha NPS dos clientes, satisfação dos clientes. Tempo médio de drinks, tempo médio de comida, a gente olha todos os tempos de saída aqui. E como é que vocês fazem esse acompanhamento? Que a gente tem um sistema que quando o cliente pede, ele grava a hora que entrou no sistema, e quando o bartender ou o cozinheiro dá o pronto, ele marca o tempo. Então a gente sabe quanto tempo demorou para fazer todas as comidas, quanto tempo demorou para fazer todos os drinks e quanto tempo demorou para ser entregue na mesa do cliente. A gente tem NPS específica para aniversariantes, então todo mundo que faz reserva aqui no bar, depois a gente manda um questionáriozinho simples para a pessoa falar de 1 a 10 se recomendaria o deboche para um amigo e um campo aberto para ela falar como foi a experiência. Então tudo isso é o que a gente chama de qualitativo e a gente tem alguns outros indicadores que a gente chama de cockpit, que é onde a gente mede ticket médio, stock out, que é quantos produtos estavam fora do cardápio em cada dia. A gente mede percentual da venda que foi drinks, que foi comida, que foi chopp, o percentual da venda que foi promocionado, pra gente ver se a gente tá dando quanto muito foi final desconto. de semana versus dias de semana, são alguns desses indicadores. Quanto que a gente arrecadou de couvert e se o couvert pagou o custo dos artistas. Então assim, é uma tabela grandinha, com muitos e muitos indicadores que a gente acompanha toda semana. É semanal, não é mensal. A gente fecha nossos indicadores semana a semana. Vocês estão vendo que esse aqui tá longe de ser um bar comum. Um bar ou um restaurante comum, porque só para acompanhar... Primeiro, indicadores de negócio operacionais de uma DRE é difícil de ter. Tem muita gente... A gente demorou muitos anos para ter. A gente foi ter pouco tempo atrás, apesar de ter muitos anos de negócio. Então isso é comum. Agora, indicadores qualitativos como vocês têm, isso é raríssimo. Ainda mais nessa quantidade e essa maturidade. De novo, para um bar que se pretende a ser despretensioso, eclético, mais descontraído, você nunca vai imaginar que vocês têm esse nível de profissionalismo ou de raciocínio para poder, preciso desses dados, essas informações são importantes para que a gente possa perdurar esse bar no longo prazo. Total. E tem um detalhe também, assim, tem uns indicadores que eu vou ter que dar uma pincelada, que é o seguinte: CMV, rapaziada, é o primeiro indicador que existe sobre o CMV. Sendo bem pragmática sobre isso. Aqui a gente mede 4 ou 5 tipos diferentes de CMV. A gente tem os nossos... Depois a gente pode dar até uma aprofundada só sobre isso. Depois a gente pode marcar um papo. Calma, isso vai ficar pro final do vídeo. Vamos continuar. Mas basicamente o assunto vai longe. Mas a gente olha o nosso CMV real, que é basicamente o cálculo que todo mundo sabe, né? A gente tem o CMV teórico, que é quanto deveria ser o nosso CMV com base nas nossas fichas técnicas. A gente tem o CMV sem os custos de 10%, sem os custos de atração, sem os custos de bilheteria, quando existe. Então a gente calcula várias derivadas do CMV para ver ele sempre limpo e não sujo. Porque, galera, você quer melhorar teu CMV, é fácil. Bota a bilheteria aí. Você tem uma receita que você não tem produto para vender. Só que se você não olhar com esse olhar, você vai estar só massageando o teu ego, entendeu? Então você vê que assim, a gente... Primeiro ter os indicadores, que já é difícil, mas depois você ir vendo se cada indicador desses está realmente te mostrando a realidade, é um outro exercício. Então todos esses que a gente falou... com a acurácia esse todos esses que a gente falou, tempo de entrega dos drinks. Aí a gente vai ver o bartender tá marcando entrega antes do drink tá pronto. Aí é o CMV, a gente tá vendo que tem faturamento que não deveria estar dentro do CMV. Ticket médio, tá juntando várias contas. Então todos os indicadores ainda tem um segundo nível de maturidade, que é você investigar cada um se ele não tá te dando alguma informação bizonha. Porque senão você toma decisão com a informação errada. Eu não sei como é que estão os indicadores, mas o da cerveja, o de tempo da cerveja tá bom. Esse aqui tá excelente. Esse aqui não pode falhar. Esse não pode falhar, não. Por favor, Corval. Cara, mas eu sou fã de tomar uma cerveja assim, descontraídamente, copo americano. Nossa, não, eu e o Corval de dia tem um valor diferente tomar cerveja de dia. Terça e quarta é a nossa reunião com cervejinha pra gente bater um papo sobre o negócio. Então está certo, já é quarta-feira,
Exato, final Eu tô de numa semana a quarta gente tá diferente. fazendo os outros sorrir, né? Então a gente dá o nosso sorriso um pouco antes. Eu, particularmente, eu não poderia ter bar de jeito nenhum, porque eu adoro isso aqui, senão eu ia ficar viver aqui. E minha namorada ia me matar. Isso é outra coisa importante, cara, que a gente abriu o bar e todos os sócios com namoro de pelo menos 4, 5 anos. Então, esse era um receio que a gente tinha de galera solteira que tem bar, velho, alucinar, enfim, né? Se envolver com o cliente e tudo mais. Então, essa é uma parada que a gente não para pra pensar, mas que eu acho que ajudou muito, cara. De todo mundo tá morando junto com a mulher, a gente acha que é mais centrado. Todas as meninas apoiam muito a gente, ajudam, trazem gente, são compreensivas pra caramba quando precisa, que a gente sai daqui, a gente fala que vai sair daqui 6 da tarde, sai 11 da noite, porque chegou alguém que teve uma reunião que não esperava. E acontece, né? O pior é que acontece isso. Restaurante, toda hora acontece uma coisa nova. Sempre Bah. rimando no freestyle. Sempre rimando no freestyle, meu amigo. Mas eu tenho duas curiosidades, duas coisas que eu queria saber muito, Legal. que eu já estive aqui presente. Quem não viu depois, olha o Instagram deles. Tem dias que eu vejo que vocês fazem um pagode até com uns amigos meus aqui, que isso aqui fica entupido de gente. Como é que é essa programação de vocês? O que é isso, essa parte musical que vocês também Vamos trazem contar a pro bar? história do Pagode dos Prazeres? Como? Vamos contar a história do Pagode dos Prazeres. Basicamente é o seguinte, quando a gente abriu aqui nessa quadra, tudo era mato, não existia nada. Então a gente era o único lojista aberto, principalmente no entretenimento. E aí, cara, a gente, na época, ainda era pós-pandêmico, tinha várias restrições do ponto de vista de música ao vivo, sacou? Só que a gente nunca tinha tido nenhuma música ao vivo no Deboche. Nunca. E, cara, tem um grupo aqui na cidade, que é o grupo 12x8. Um abraço pro Gustavo, que é meu irmãozão. Valeu, Shoaire. Shoaire. Eric Viana. Queridos. Diga. Mano, mas então, eles, desde que a gente lançou, até por amigos em comum, assim, eles sempre chavecaram a gente. Cara, quando puder botar música, chama a gente, que a gente quer muito. Era um grupo que tava surgindo também, era um grupo que tava começando também, do mesmo jeito que a gente tava começando também. Então, cara, eles sempre mandaram muita mensagem pra gente, de tipo, cara, quando começar, vamos, não sei o quê. A gente, cara, não dá, pô. A gente tá numa situação que eu não posso, sacou? Eu não posso. Mas assim que liberar, a gente vai botar. E a gente continuou conversando. E a gente fez um primeiro pagode aqui no Deboche pra 40 pessoas. Foi isso. 40 pessoas, a gente, pô, maneiro, validamos a ideia. Foi legal. Vamos fazer de novo semana que vem. Vieram 100 pessoas. Caraca. A gente, pô, maneiro, cara. Vamos fazer então de novo. Aí vieram 300 pessoas. A gente... 300. Opa. Calma aí, tá esquisito. Tá esquisito. Aí a gente, cara, sofreu, ralou. Cara, a gente chegava aqui 7 horas da manhã pra montar tina. Tá ligado? A gente chegava aqui 7 horas da manhã e saiu do sábado aqui tarde, velho. Eu e o Gonzo subindo na escada ali. Porque, cara, a gente não tinha nem conhecimento de RH naquela época direito pra gente saber dimensionar uma equipe, velho. Eu não tinha a menor ideia, sacou? E aí a gente chegava cedo, 7 horas da manhã, botava cerveja pra gelar e não sei o quê, porque a gente viu que a nossa geladeirinha não ia aguentar. E a gente fez de novo. 600. A gente falou, não, onde é que isso vai parar? E a gente foi fazendo, até que, velho, isso aqui virou uma loucura e a gente se juntou e falou, rapaziada, não dá mais. A gente não tem controle nenhum sobre isso aqui. E a gente não tava fazendo nada errado, porque a gente tinha a autorização de música ao vivo. Só que a galera tava colando. Tinha muita E gente. era situação de assim, deu 300 no último, então galera, tá crescendo, vamos se preparar pra 400 no próximo, e dava 600. E era assim, de acabar a cerveja do bar. Então eu lembro de uma situação que Toda eu vez vivi. acabava, todos acabavam, Durvalzinho. todos acabavam. Eu atrás do balcão ali, cara, já tinha acabado o litrão, já tinha acabado a 600, só tinha long neck pra gente vender. E aí chegando uma manada de cliente no balcão, e aí o cliente falava, que long neck que tem aí? Eu falava, não, tem mais 30. Ele, mas você tem Bud? Aí eu falava, tem mais 20. Ele, me dá 6 aí de qualquer uma. Aí eu pegava uma Bud, uma Stella, uma Corona, entregava 6, uma de cada tipo pro cara. E, mano, acabava a cerveja do bar, velho. Uma loucura. Mas esse é o problema que todo mundo quer ter. Pô, né? maravilhoso. É um problema, maravilhoso. porque ninguém quer. Você não quer chegar e deixar teu cliente, pô, não tem, acabou. Mas é um problema gostoso. De todos os problemas que você pode ter num restaurante, num bar. Maravilhoso. É o melhor problema que você a pode gente ter começou a isso. entrar numa pira até do ponto de vista de segurança mesmo, porque eu não queria ser responsável por... A gente nunca teve nenhum problema aqui, graças a Deus, nossos clientes sempre respeitaram muito. Mas vai que a gente tivesse algum problema aqui, a gente não teria como controlar, a gente não tava mais confortável com aquela situação Quantidade descontrolada. de pessoa, né? A gente não tava mais confortável com aquilo. E aí, cara, a gente se junta e a gente fala assim, cara, muito maneiro e tal, mas isso aqui vai sair daqui.
Como assim vai sair daqui? Porque desde o 01 já foi Pagode dos Prazeres. Desde a primeira vez que teve 12x8 aqui, a gente já criou o Pagode dos Prazeres. Por que chama Pagode dos Prazeres? Porque a gente tá na Praça dos Prazeres. Aqui é um lugar famoso aqui de Brasília, que é a Praça dos Prazeres. Aqui Caraca, teve o balaio. Eu não sabia disso. Essa aqui é a Praça dos Prazeres. Essa aqui é a Praça dos Prazeres, né? Que é um lugar histórico do samba aqui do DF e tal. E a gente surge aqui, como o bar daqui, na época só existia a gente. E a gente fala, cara, vamos levar isso pra algum lugar. E eu tenho um lugar perfeito. Estacionamento 4 do Parque da Cidade. Ah, galera, não, mas como assim? Como que a gente vai produzir um evento e tal? Eu já tinha, de novo, né, na experiência de mercado, eu já tinha produzido alguns eventos. Só que, cara, eu era uma parte da produção, eu não era a produção do evento. Mas a gente falou, cara, a gente consegue, vamos fazer. Vamos fazer. Cara, a gente começou a organizar as planilhas e tal, organizamos tudo. E deu frio na barriga. Quando a gente viu o custo pra fazer o evento, então... E o tamanho, a proporção que tomou. E aí, no meio desse caminho, teve alguns pormenores no meio dessa jornada aí, mas no meio desse caminho surge um outro jogador dessa equação, que é o pessoal da Anima Produções, o Danilo, o Mauro, o Aquino, o Goiano. E eles, velho, coisas do destino, quando a gente tava formatando pra fazer o evento, eles chegam e falam, cara, eu adoro o pagode aqui de vocês, a gente queria levar o pagode pra outro lugar. A gente fala, caralho, é exatamente o que a gente tá fazendo. É o que a gente tá fazendo, que maneiro. E o que vocês podem ajudar a gente? Eles tinham toda uma expertise já de produção de evento. Então foi muito maneiro, porque eles ajudaram a gente a viabilizar o primeiro Pagode dos Prazeres fora do deboche. Cara, que massa. E a gente foi pro estacionamento 4, 2.000 pessoas, uma loucura, e foi maneiro pra caramba. O evento tava escuro, não tinha nem iluminação direito, porque a gente foi muito na história. Como tudo, é sempre na história. E a gente vai melhorando e vai ajeitando. Não, mas o legal é que, tipo assim, de um negócio que vocês montaram, surgiu uma oportunidade, foi crescendo e daqui a pouco virou um negócio à parte. Virou outro negócio. Que hoje é outro CNPJ, outro negócio à parte. A gente tá indo pra nona edição. Mas vocês continuam com música ao vivo aqui? Continuamos com música ao vivo aqui. Aqui a gente aprendeu a fazer, a gente entendeu que num bar não dá pra você fazer um evento, que a gente está numa quadra, por mais que a gente tenha um campão aqui do lado. E toda uma questão da comunidade toda também. A gente não quer ser uma pessoa ruim pra comunidade, essa que é real. A gente não quer atrapalhar os moradores, os outros lojistas. Então hoje a gente continua com música ao vivo de bar, controlada, DJ, banda, organizado, sem causar alvoroço. Foi algo que a gente também aprendeu que é importante para ser sustentável. A gente conseguiria fazer um evento aqui para 2.000 pessoas, mas a gente ia fazer uma vez por ano e olhe lá, né? Então a gente fazendo de maneira controlada, tudo bonitinho, com os alvarás, com as autorizações, a gente consegue fazer menor, mas que dê para sustentar no longo prazo. Né? Mas vocês entendem que essa parte musical, ela faz toda a diferença para vocês? Existe uma linha da nossa DRE que a gente chama de despesas comerciais. Que a gente quebrou as despesas operacionais. Que normalmente a galera bota, sei lá, marketing, atração, tudo ali em despesa operacional. A gente criou uma categoria que a gente dividiu. A gente tem despesas comerciais, que basicamente é marketing e atração. Então, despesas operacionais, quanto mais, pior. Despesas comerciais, não necessariamente. É um jogo de retorno do investimento. A gente investe para gerar mais faturamento. Exato. Se por acaso ela estiver na lógica de quanto mais eu investir comercialmente e mais isso me trouxer resultado financeiro, melhor. Vamos investir mais. Vamos investir mais. É a lógica que a gente tenta seguir. E do ponto de vista de marketing, já que a gente tocou nesse assunto, qual foi a grande sacada, a grande virada de chave? Porque isso é uma dor de todo mundo nesse segmento, de conseguir comunicar para as pessoas isso, trazer as pessoas para dentro da sua casa. A gente tem um sócio muito caricato, velho, que era o alter ego dele, o deboche no início, mano. Era quase que ele vivia quase que um personagem dessa parada, que ele se divertia muito, que era muito autêntico aquela parada. É ainda muito autêntico, a gente ainda participa disso muito próximo. Só que lá no início também era muito, ainda é muita gente, mas lá era exatamente a gente também. Sacou? Tipo, era a nossa cara, a nossa essência ali. E a gente tem uma marca que tem a importância do brand. A gente tem uma marca com um universo extremamente amplo e que permite a gente fazer brincadeiras. Sim. O deboche é um deboche, pô, e tudo bem. Entendeu? Então a gente conseguiu acertar algumas viradas de chaves muito legais. A gente abriu entregando cerveja na casa da Sara, ex-BBB. A gente entregou uma garrafa de Corona na casa dela. A gente entregou uma caixa de Corona, que na época ela falou do BBB lá do coronavírus e tal, falou alguma coisa. A gente entregou uma caixa de Corona. Foi o primeiro vídeo que viralizou e tal. Mas assim, eu tenho hoje um olhar um pouco mais técnico dessa parada, que foi realmente um brand bem feito, sabe? A gente tinha um sócio que conhecia muito disso. E mais uma vez, quando você abre, sabendo o público-alvo que você tem, sabendo os seus diferenciais e sabendo também como que a sua marca se comunica. Então, cara, a gente criou, que faz parte do processo de brand, se a sua marca fosse uma pessoa, quem seria?
como que é a personalidade da sua marca, como que a sua marca se comunica. Como ela se vestiria. Como ela se vestiria, então até Porque um slide... Exato, que a gente tem pessoas que a gente fala como é, que a gente é de estilo, de jeito, mas a gente não é de gosto, de como a gente se veste, ou qualquer coisa. Eu lembro do slide assim, o deboche não fala, o deboche grita. Então, com essa parte do brand, você vai entendendo o que é a essência do deboche e você usa isso em todos os pontos de contato. Então, quando o nosso garçom está atendendo uma mesa, ele é esse deboche. Quando a gente está falando no Instagram com os clientes, é esse deboche. Quando a gente está construindo o cardápio, é esse deboche. Então, tudo que a gente faz hoje, que o Corbal chama do nosso universo de marca e todas as brincadeiras que a gente faz, vem de um ponto central que a gente decidiu lá atrás de quem a gente seria. E o importante é, ao longo do tempo, a gente não deixar de ser quem a gente é. É uma busca eterna para voltar às origens, não se perder. Principalmente do posicionamento de vocês, né? Isso é o que define vocês, e vocês são a cara, o reflexo do que é o bar de vocês hoje, né? Vocês pensaram muito. E aí vem uma segunda lombra que a gente tem vez ou outra. Que a gente criou o deboche, reflexo de quem nós éramos, mas nós vamos mudando. Nós vamos envelhecendo, nós vamos amadurecendo. Então a gente tem muito essa discussão. O deboche vai amadurecer e envelhecer junto com a gente. O deboche vai ser quem ele é e não vai ser mais tão parecido com a gente porque a gente mudou. Então isso é um negócio muito difícil, porque o que a gente entende como correto é o deboche continuar sendo o que sempre foi. O deboche continuar sendo quem é. E às vezes os sócios deixam de ser aquela essência do deboche e tudo bem. Vão ter pessoas novas e vão estar sempre girando os clientes, os funcionários que são o público do deboche. E nós vamos partir para outras e ter esse carinho negócios. Inclusive, se vocês quiserem dar um spoiler. Garota. A hora é agora, não sei se pode, já que eles estão falando de mudança, os caras estão mudando. Falamos não sabe se o deboche vai mudar, não pode mudar, ele vai permanecer a essência. Falamos muito de estruturar um negócio com liderança para andar sozinho, para você poder olhar para novas oportunidades. E quais são elas, meu amigo Gonçalo? E aí, Corvalzinho, conta pra gente. A primeira oportunidade que a gente está se inserindo agora, a gente que assumiu o ponto do Calaf, tá? Eu não gosto nem de falar assumir o ponto do Calaf, porque o Calaf acabou. A história do Calaf foi muito bonita, foi muito verdadeira, mas o que aconteceu ali era a história do Sr. Calaf. Agora a gente assumiu o ponto, que é um ponto também histórico do samba de Brasília, o segundo que a gente assume nessa ótica, e a gente vai abrir um novo bar ali. Sem spoiler, com um novo conceito, com uma nova identidade, com uma nova história que a gente quer trilhar ali. Sem spoiler, mas já dando spoiler. Sem spoiler. Aguardem novidades. Aguardem novidades. No setor bancário. Setor Boêmio Sul. Setor Boêmio Sul. Setor Boêmio Sul. E além disso, a gente também tá dando uma virada de chave, porque assim, a gente tem muito esse viés do executivo, do corporativo. Então, cara, até pelas nossas trajetórias antigas, a gente está se aventurando agora também no segmento de tecnologia. A gente está desenvolvendo já uma solução para controle de estoque. E em paralelo também uma coisa que a gente acredita muito, que é a educação e a instrução. A gente acredita que isso pode ser transformador. A gente falou aqui sobre várias pessoas que ajudaram a gente no meio dessa jornada. E a gente está projetando já, organizando um curso sobre algo que a gente conseguiu fazer muito bem aqui no Deboche, depois de duras penas, que é especificamente sobre o CMV. E nele a gente vai abordar como fazer um CMV real de um bar que funciona e opera na prática. É isso que a gente quer, te explicar quais são as ferramentas que a gente usa aqui no Deboche e qual a teoria que a gente usa para se embasar aqui. Porque como você falou muito bem, é uma fábrica, sacou? Inclusive, a galera já pode deixar aí nos comentários, se vocês quiserem esse curso, esse acesso talvez antecipado a esse curso, ou então uma prévia. Depois é só ligar pra galera aqui, a gente marca um segundo encontro, talvez para tratar de um assunto mais específico, porque como vocês viram, eles estão bem à frente do que a grande maioria nessa... Que isso, não. Que isso. Eu não tenho esse medo de dizer isso, porque isso é normal, não quer dizer que os outros estão abaixo ou atrasados. Isso é uma situação natural do nosso segmento. Acho que o importante é você reconhecer, saber entender onde você está, para que você possa exatamente crescer. Se você ficar com essa dor, esse medo de assumir onde você está, você não evolui. Sim. E assim, Pema, essa nova vertente também vem um pouco das dores que a gente sentiu, né, cara? Então a gente viu ao longo dessa trajetória o quanto o conhecimento foi importante, o quanto ir atrás das coisas e fazer os cursos e ler e estudar foi importante para construir o que a gente construiu, e também um pouco da dificuldade que a gente teve, cara, de ser muitos
muito pouco conteúdo que a gente tem pro dono de bar e restaurante. A gente falou, não existe uma formação para você ser dono de bar e restaurante. Quando a gente vai atrás desse tipo de conteúdo, tem pouca coisa centrada em São Paulo, pouca coisa direcionada pra gente aqui em Brasília. Então a gente quer, cara, ajudar o pessoal a passar pelo que a gente passou de uma maneira mais menos tranquila, menos dor. Então eu vou dar outro spoiler aqui, isso eu nem falei com eles, mas aguardem que vai ter coisa nova. Esse canal, na verdade, ele é sobre isso, né? Ele é sobre entregar pra vocês conteúdo de valor, vocês que estão nesse segmento ou que querem entrar nesse segmento. Então aguardem que terão novos capítulos dessa conversa, talvez mais específicos. Maneiro. Talvez não, Legal. certamente mais específicos. E fica aqui meu agradecimento, Corbal, Gonza. Tamo junto. Tamo Eu junto, que agradeço. Prêmio. viu? Obrigado por me receberem, por nos receber aqui, né, na casa de vocês. Eu com certeza voltarei, estarei aqui muito em breve tomando uma cerveja, dessa vez sem ser com as câmeras. E quem não conhece, por favor, siga aqui o pessoal do Deboche, dá uma olhadinha. Segue a gente. Aí sim. Se puder, venha visitar a galera. E Venha conhecer um pouquinho de tudo. Passo agora de vocês. Galera, muito obrigado de verdade, viu, PM, pelo convite. Muito da hora bater esse papo contigo. A gente sempre curte muito lembrar de toda a história, lembrar de tudo que foi essa trajetória do Deboche, como a gente chegou onde a gente está hoje, sonhar um pouquinho com o futuro também, o que a gente tem pra frente. E a gente falou disso lá no começo, cara, o quanto é maneiro você sentir que não tá sozinho. Era um sentimento que a gente tinha lá no começo. E hoje, por conta desses momentos que a gente tem aqui, cara, a gente sente que a gente não tá sozinho, a gente tem com quem trocar ideia, a gente tem em quem se inspirar para seguir nessa trajetória maluca de empreender. Corbal? É isso. Não, agradecer também, de verdade. Muito obrigado mesmo. Que Eu isso. acredito que, cara, Brasília, assim, eu gosto muito dessa cidade, eu acho que é uma cidade que tem muita coisa maneira. E a gente tá começando a construir nossa identidade, né? As pessoas, as histórias, as coisas aqui no DF. E, cara, a gente tem tudo pra construir uma história junto nessa comunidade de bares e restaurantes, cada vez mais se ajudando. E criando esse ecossistema mesmo, que a gente tem tudo pra estar brigando com São Paulo, com o Rio de Janeiro, do ponto de vista de qualidade Vambora, do segmento aqui, né? É isso aí, E cara. valeu, rapaziada. Tamo Vamos fazer. junto. Vocês não estão sozinhos. Esse aqui foi mais um quadro onde a gente visita os empreendedores de sucesso no nosso segmento. Se inscreve, compartilha, manda as suas sugestões de conteúdo aqui. E esse foi mais um da Mesa Negócio. É Porra, nóis. é difícil, se inscreve, faltou um curte, porra. Quer fazer de novo isso não?